Olá, GPs! Boa noite! Você aí que está ligado no nosso Dose Dupla, todas as quartas-feiras, às 19 horas, e de volta ao nosso pátio horário, o nosso mesmo pátio canal. Afinal de contas, a gente já algumas vezes estava fazendo as terças-feiras, né? E dessa vez voltamos aqui para quarta-feira, que é o nosso dia, o nosso horário mais tradicional. Aí a galera já está entrando, todo mundo entrando, estamos aguardando. Aí vamos entrar aqui com o nosso amigo convidado ilustre. Acho que ainda não. Peraí, só um pouquinho. Ah, agora sim. Aê, Tudo bem, gente? bem-vindo, meu amigo Alexandre Caramelo. Que legal, diretamente de São Tudo bom, Gisele? Paulo. Boa noite. Boa Tudo bom? noite. Tá ótimo. Boa Nossa, noite. teu som tá ótimo, tua imagem tá ótima, maravilha. Muito Então tá bem-vindo bom. aí. Tô em Santos, na verdade. Tô em Santos, na Ah, tá em verdade. Não é São Paulo, não. Estado Santos. de São Paulo. Tô em Santos, estado de São Paulo. Ah, legal, legal. Como é que tá aí? Tá frio, ou não? Tá friozinho, mas o frio daqui frio de Santista é meio estranho, né? Porque não chega a ser o que é em São Paulo, mas ainda assim Uhum. assusta um pouco. Aqui no Rio até que caiu bem a temperatura, né? Pra carioca tá frio. Botei mal comprida. É, exato, exato. Mas aí bateu o vento e o pessoal já coloca a blusa, não é verdade, Zé? É, não tem outra opção, né? Senão a gente fica tudo mofado dentro do armário, né? Porque senão aqui no Rio não Tá, tem frio, né? tá certo. Maravilha. Gente, olha, eu tô para convidar esse cara para fazer parte aqui do Dose Dupla já tem um tempão. É um colega incrível da Fundação Getúlio Vargas, dá aula lá também e coordena alguns cursos também, enfim, e tá nos aproximamos mais agora durante a pandemia, né? Porque com essa história de grupos de WhatsApp enfim, vamos dizer assim, fóruns virtuais, a gente começa a conseguir falar com mais gente com um pouco mais de frequência, né? Porque a gente só se esbarrava nos aeroportos, aquela correria e fala e não sei o que, e tchau, e cada um vai para o seu voo. Mas fiquei muito feliz de te conhecer melhor aí durante a pandemia. Tivemos a oportunidade de participar de um projeto de certificação de disciplina da Agile ano passado, em turmas diferentes, mas na mesma época, né? E Exato. admiro muito o professor Alexandre Caramelo aí, com toda a sua competência, principalmente nessa área de inovação, né? E não podia deixar de convidá-lo para atender aí ao pedido que o pessoal fez aí. Oi, pai, tudo bem? Bem-vindo. Meu pai está sempre presente aí nas lives, meu marido também. Não podia deixar de atender aí o pedido da galera. O pessoal pediu para a gente conversar sobre como é que a gente faz para escolher a melhor abordagem de gestão de projetos, né? Porque tem toda aí uma discussão no mercado sobre essa dicotomia entre agile, híbrido e o que a gente chama de preditivo, né? Visto como muitas vezes como algo que seria o tradicional, o gerenciamento de projeto tradicional, e vamos conversar um pouquinho sobre essas nomenclaturas aí, mas as pessoas, na verdade, estão se vendo de frente para esse bando de conceitos e muitas vezes mal conseguem escolher qual é aquela abordagem que é mais adequada para o seu projeto. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre isso que a gente vai conversar. Mas, antes de começar começando, bem-vinda a Beth Caramelo também. Antes da gente começar começando, estou achando a tua imagem um pouquinho distorcida, Pode Alexandre. ser o sinal, talvez? Pode ser, agora melhorou, melhorou, pronto. Bom, assim, eu queria passar a palavra para você, Alexandre. Assim, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho dessa história, conta um pouquinho sobre a pizza, né? Perfeito. Ah, estava falando sobre a pizza, né, nesses dias aí, né? Como é difícil escolher as coisas hoje, não é verdade? Quero ver um filme na Netflix, né, e depois uma pizza, e você tem tanta opção, tanto filme, tanta série para ver que você fica perdido com aquele monte de coisa possível, né? E a verdade é que essa variedade acaba atrapalhando um pouco o processo decisório como um todo, né? Então, para facilitar muitas vezes, como nós estamos muito seletivos para as escolhas por causa do tempo, então a gente acaba sempre indo naquele que está fácil, né? O calabresa com catupiry, ok, essa não tem erro, então vamos nessa. E assim acontece também com os projetos, né? Então, essa história da escolha fácil, às vezes acaba colocando a gente numa situação difícil. E é por isso que eu queria trazer
essa história aí antes de me apresentar, né? Mas a minha relação com projetos começou há muito tempo, né? Quando eu comecei no mercado, há tanto tempo assim atrás, que eu não vou dizer aqui, né? Mas em 3 momentos diferentes, né? Eu ficaria encabulado, né? Mas, basicamente, primeiro como executor, parte de uma equipe de projetos, depois como gestor de um projeto propriamente dito, e depois como executivo de vendas, que precisava vender projetos, né? Na forma de serviço, na forma de infraestrutura. E aí, a questão toda acontece da seguinte maneira, né? Você começa a ter percepções diferentes de como as coisas são resolvidas, né? Puxa, mas será que essa é a melhor escolha? Será que isso faz algum sentido? Melhorou a minha imagem aí para você, Leonora? Não, Alexandre, tá bem ruim a tua imagem agora nesse momento. Tá bem, assim, um monte de quadradinho. Vê se você consegue mudar a tua rede aí. Que estranho. Deixa eu ver aqui, peraí. A Deixa eu gente ver onde te eu tô espera, não aqui. tem problema. Nós temos todo o tempo do mundo, tranquilamente. As coisas acontecem. Estamos ao vivo, né? E é justamente quando a gente está ao vivo que a internet dá essas coisas para gente, esses presentes de grego para gente, né? Mas não tem problema, que na última live o meu celular caiu, o celular do Américo caiu, foi ótimo. Tudo acontece, né? Na hora que eu fui entrar no Instagram também não estava funcionando a função live. Tá ruim, né? Ele tá tentando ajeitar, ele já tá tentando ajeitar e já volta pra gente aqui. Você sabe que o Alexandre estava contando para mim que ele foi tentar assistir um filme no sábado com a família dele, né? E aí, como todos, quem nunca, né? Você entra e começa a procurar filme. Aí você começa a olhar todas as opções de menu do Netflix e no fim das contas, nenhum daqueles filmes te interessa, até porque você fica, pô, será que vale a pena, né? O Alexandre estava falando, será que vale a pena eu investir 2 horas do meu Agora, dia vendo aquele. Oi, agora tá maravilhoso. vamos ver se agora melhora. Tá ótimo. Eu tô contando pro pessoal, Alexandre, aquela história que você estava me contando anteontem, né? Que na hora que a gente entra no Netflix e tem aquele monte de opções de filme, que a gente fica navegando, o dia acaba, a gente não escolhe o filme, até porque a gente fica pensando, será que vale a pena eu investir 2 horas do meu dia naquele filme, né? Mas a pizza a gente pede. A pizza. Então, vai no fácil, né? Calabresa, catupiry, não tem erro. Então, a famosa mussarela, né? Então, quer dizer, o pessoal tem escolhas fáceis para fazer, né? E assim acontece também com os projetos, né? Porque a gente sabe, puxa, mas funcionou tão bem da outra vez, eu vou continuar nessa linha aqui, né? E a coisa não está mais tão fácil de funcionar dessa maneira, porque o ambiente mudou, né? Os projetos são muito mais desafiadores e a gente percebe que o pessoal está patinando um pouco, por isso que eu acabei me interessando um pouco nesse tema aí, até no mestrado, escrevi um pouco sobre gestão de portfólio, né, as escolhas para projeto de transformação digital. Então, é mais ou menos nessa linha aí que começou a história toda, né, há muito tempo atrás. Conta um pouquinho você estava contando a tua história quando a imagem embaçou e a gente perdeu um pouco aí da tua história. Conta pra gente de novo. Ah, sim. Então, basicamente, são 3 momentos, né? No primeiro, você precisa estar no front, vamos dizer assim, para executar os projetos, você passa a perceber que as coisas não foram tão planejadas assim quanto você gostaria, né? E virginiano, engenheiro é complicado, né? Você se depara com coisas você é virginiano também? Ih, também, também sou. Também. Então, você acaba ficando meio chocado, fala, pô, mas como é que ninguém pensou nisso antes, né? Então, isso quando estava executando. Depois você passa a gerenciar os projetos. Você fala, agora a coisa vai sair, porque agora está na minha mão. E você começa a pensar, puxa, mas eu não tenho toda a ferramenta que eu precisava para fazer o que eu preciso, porque você não tem suporte, ou porque a cultura da organização não permite, ou porque o time não está preparado para você implantar algo desafiador, né, mais inovador. E aí você fala assim, não, mas quando eu estiver vendendo os projetos, pode deixar, porque eu vou arredondar a bola e vai ser direitinho, do jeito que eu queria. E aí você sofre as pressões do mercado, do cliente, para entregar o contrato, a proposta. E aí você começa a entender por que a porcaria sai lá no final, né? Porque ela foi mal feita no começo, né? Foi mal vendido, o projeto foi mal escolhido. Então, isso tudo tem um porquê, né? E essas escolhas têm um efeito dominó, cascata, se você preferir, né? Então, é aí que a coisa começou toda. Eu fui me interessando pelo tema, explorei isso no mestrado, onde eu fui ver projetos de transformação digital, né, como é que as organizações
tratavam essa questão, porque é um esforço muito grande, né? Tipicamente, aquelas centenas de projetos para serem conduzidos, entregados, várias iniciativas, e isso tudo começou a borbulhar e falar, poxa, eu preciso entender como é que isso funciona, né? Mesmo porque eu já estava há tanto tempo metido na história de gerenciamento de projetos, e que valia a pena investir tempo nisso, né? E aí, hoje você está no INEI também, né? Exato. Né? No INEI, a gente tem um trabalho junto com a Ingrid, também colega da Fundação Getúlio Vargas, né, e outros parceiros, a proposta de acolher startups, entender qual o projeto, entender qual é a proposta de valor e aproximar essa turma toda dos investidores, né? Então, tem bons projetos, né? A gente ajuda a fazer a mentoria, fazer um diagnóstico, né? Então, entender se eles têm uma proposta de valor adequada, se está aderente ao que o mercado precisa. E o INEI é uma plataforma que acolhe esse pessoal todo, que precisa de um direcionamento, muitas vezes, não tem uma visão muito clara de como fazer isso, né? E são bons parceiros, né? A Ingrid, parceira no INEI, Luciano Salles, que está no Exército Brasileiro, parceiro também no livro Gestão Híbrida, que está no forno, logo sai. E o Hélio Costa, né? Parceiraço aí, que também me instigou a entender... Que já fez parte aqui do Dose Dupla também? Isso, foi seu convidado, né? Ele que me instigou, fala, pô, vamos pensar sobre essa história de entender, mapear esse fluxo de decisão, né? Para abordar a gestão, e aí a gente dedicou várias horas juntos aí, debatendo, discutindo, né? Como é que seria, aí saiu o modelinho lá que vocês devem ter visto no meu perfil, lá no LinkedIn, o Spot Your Map, né? Eu até vou colocá-lo aqui no nosso... Isso, põe aqui para o pessoal, Spot Your Map. Eu lembro, Alexandre, a gente até comentou na segunda-feira, né, que quando eu fiz aquela primeira tentativa de mapear, né, esse processo de escolha, muito baseado no que estava... Olha aí, galera, o Alexandre colocou o endereço lá para quem não tem... Depois eu vou pedir para ele me passar também, eu vou deixar gravado junto com a live, para quem não conseguiu copiar agora aqui o endereço que ele botou, tá? Então, naquela época, eu cheguei a fazer um mapeamento também, mas muito baseado no que estava no Disciplina Agile, sem muita, vamos dizer assim, reflexão a respeito, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa para ampliar, para abordar e tal. E o Alexandre, junto com o nosso amigo Hélio, teve essa brilhante ideia de colocar no papel, né, uma ferramenta de escolha. O que é, vamos dizer assim, um dos grandes desafios que a gente tem dentro da gestão de projeto. Porque depois que você escolhe bem, você vai bem. O problema é quando você está no meio do projeto, descobre que a escolha está completamente errada, né? Mas vamos falar sobre tudo isso. E antes de falar sobre tudo isso, não vou chamar as pessoas para aquele nosso famoso momento, né, do tintim, né, do brinde. O que você escolheu hoje, Alexandre? Suco de uva. Ah, garoto, olha aqui, ó, delícia, tintim, saúde. Tintim, saúde. Ah, legal. Olha, botei até um canudinho, ó. Eu adoro suco de uvas, minhas filhas também, só não tomo muito porque engorda pra caramba, né? Mas esse aqui, que é o suco de uva integral, pelo menos ele não tem muito... eu gosto também pela manhã, é bom. Não pode exagerar muito, mas um copinho por dia tá bom. Não, uma delícia. Suco de uva é tudo de bom. Aliás, é o suco, vamos dizer assim, que a criançada toda gosta, né? As minhas filhas adoram e não pode faltar aqui em casa, é suco de uva. Não tem, e tem que ser um integral. É meu lado criança falando mais alto, na verdade, entendeu? É isso. Legal. Muito bom, né? Muito bom, delícia. Então vamos lá, gente. Vamos começando. Inclusive, nosso papai, né? Nosso querido papai. Esqueci o nome do teu filho, perdão. O Bentinho. O Bentinho tá com quantos anos? Vai fazer 2, né? 2 anos. 2 e alguns meses. 2 e 3 meses. Ele é uma graça, cara. Uma coisa muito gostosa. É uma curtição, né? Filho é tudo de bom. Mas enfim, já falamos sobre a vida da gente, já contamos um pouquinho de como toda essa história começou. Agora vamos que vamos, porque no Instagram as coisas são Insta, então a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Gente, a primeira pergunta que eu vou fazer, porque algumas dessas perguntas foram vocês que me mandaram, tá? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui pro nosso amigo Alexandre por que esse momento de escolha, né,
é tão primordial, né? O que você entende assim como, vamos dizer assim, o primeiro deslize que pode acontecer na hora da escolha, né, do gerente de projeto, ou nem sempre é o gerente de projeto que escolhe a abordagem de gestão, né? Aliás, na maioria das vezes não é, né? E conta um pouquinho desse processo de escolha, ou seja, por que isso é tão importante? Por que isso te chamou tanta atenção? Vamos lá. Eu acho que o ponto principal, né, é que as escolhas implicam em você fazer, você abre mão de coisas, né? Toda vez que você escolhe, você abre mão de outra coisa potencialmente legal que você pode ter selecionado, né? Então, sim, isso te dá uma clara visão de restrição, né? Então, isso acontece lá quando a ideia está com o investidor, por exemplo, ou quando está para se decidir se vai tocar ou não a iniciativa adiante, né? Dali, você já tem uma decisão que pode te colocar numa posição difícil, né? Por exemplo, escolher um projeto que não vai ter sucesso no mercado, que o produto que ele vai lançar não tem fit com o que está se pretendendo. Então, essa primeira escolha acaba sendo importante, tá? Ou seja, no portfólio você vai enxergar várias iniciativas e você vai ter que dizer, puxa, quais delas seguem, quais delas não seguem adiante, né? Então, eu costumo dizer que você pode ter milhares de ideias, mas o que vai definir se você vai ter sucesso é a sua execução, não tem jeito. E o projeto começa aí, porque ele nasce no portfólio, né? Não tem jeito, né? E aí vem os outros passos, né? Como você bem disse, Gisele, nem sempre a equipe tem o mando de escolha do que vai ser usado. Vou usar Kanban, vou usar o PMBOK, vou usar qualquer outra coisa, disciplina Agile, né? E isso, infelizmente, acontece, né? Porque as pessoas deveriam ter autonomia para escolher aquilo que lhes faz mais sentido, por questão de preferências pessoais, por questão de aderência com aquilo que vai ser construído, né? Então, se você começa mal essas escolhas lá na frente, você acaba numa sequência de equívocos que podem comprometer que a pessoa está com tem na mão uma ferramenta excelente para gerenciar o projeto, uma abordagem, um método, metodologia, né? A gente sabe a confusão que isso é, e lá no meu perfil no LinkedIn tem um artigo sobre isso, inclusive. Sobre a confusão de método e metodologia? Que sensacional, exato. Cara. Depois me passa o link, que isso é uma coisa que todo mundo me pede e ótimo, excelente. Exato. Então, tá lá um artigo sobre isso, né? Porque é muita informação, é como o filme no Netflix, né? Tem tanto filme, tanta coisa, que você não sabe qual você escolhe, né? Então, quando você tem tudo, se a decisão foi tomada de forma equivocada e você está com uma ferramenta na mão que você não sabe usar, fica ainda mais difícil, porque como é que você vai entregar resultado, valor, se você está com um martelo, né, para bater um parafuso, por exemplo, né? Então, a gente sempre faz essa analogia, né? E isso é muito claro, né, nas organizações, porque você tem, às vezes, equipes acostumadas a fazer coisas, mas sempre funciona desse jeito, eu sempre usei dessa maneira e funcionou, por que agora não vai funcionar? Né? Porque agora não é mais um prego, um parafuso, né? Exatamente. É parecido, de longe é parecido, na hora que você aproxima, né, você vê que é bem diferente, né? Sem dúvida. Então, essa é a questão, né? Esse resultado tem que sair, né? O investidor não quer saber se você está com a ferramenta errada, ele quer que o resultado seja entregue, e aí a gente fica naquela situação difícil. Então, a escolha é uma coisa muito, muito importante no ambiente de projetos, né? E também do negócio, para decidir como é que isso vai caminhar. E você teve alguma situação que você escolheu, ou caiu num projeto em que a escolha não foi adequada? Como é que foi isso? Né? Sim, teve um projeto bem interessante. Eu sou muito a favor da gente falar de lições aprendidas negativas, né? Porque as pessoas varrem para debaixo do tapete, né? E escondem aquilo que, na verdade, é um grande aprendizado. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, eu uso exatamente essa expressão. A lição aprendida positiva, ela é um ponto de interrogação, né? Porque deu certo, e aí, será que vai dar certo de novo? Agora, a lição aprendida negativa é um ponto de exclamação. Não deu certo, ou seja, não posso usar essa alternativa, porque se não deu certo uma vez, pode ser que não dê certo outras vezes. É igual vacina, né? Se você tem um caso de insucesso, você deixa aquela vacina de lado, porque pode não dar certo de novo e você não quer que não dê certo, né? Exato, enfim, exato. Vamos lá. Teve um caso assim que eu considero muito emblemático, né? Foi um projeto que teve um grande prejuízo de alguns milhões de dólares, né? Simplesmente porque o timing da solução que foi criada não acompanhou o que o mercado precisava em termos de evolução tecnológica, né? Basicamente, tomou-se uma decisão, olha a decisão de novo aí, né?
para um tipo de solução que era muito focado em hardware, né? Na época ainda que tínhamos aí o comecinho do Voz sobre IP, né? Hoje, então, temos o WhatsApp, todos os aplicativos, basicamente, que fazem voz, né? Fazem uso da voz sobre a internet. Eu trabalhava na Vivo, na época do nascimento da voz sobre IP. Então, a gente teve que transformar tudo de plataformas de voz para voz sobre IP. Foi uma loucura. Pois é. Então, acompanhei justamente isso, né? Foi um investimento de CAPEX altíssimo num hardware, né? Super sofisticado, né? Para ser implantado em vários países, quando, na verdade, o design dominante caminhou para algo que podia ser feito por software, né? Então, veja, talvez se tivesse feito uma prova de conceito, feito uma análise um pouco mais exploratória no começo, esse problema não teria ocorrido, porque você investiu muito tempo, uma grana gigantesca, para algo que virou sucata, praticamente, né? Então, foi uma solução, um projeto marcou muito isso, porque eu estava muito metido nisso, fui para Nova York várias vezes, voltei, reunião e cliente, não sei o quê. No final das contas, foi um tiro na água, entendeu? Então, foi muito emblemático para mim. E ficou como aprendizado também, né? O pessoal está pedindo uma palhinha aí sobre o teu artigo de métodos e metodologia, rapidamente. Dá para fazer, Alexandre? Tá joia. Sim, na verdade, o que eu falo? O que eu falo no artigo é o seguinte, né? Tem diferenças entre metodologias, frameworks e métodos e práticas, né? Práticas é aquilo que você está no dia a dia, aquilo que você faz efetivamente com a sua equipe, né? Então, por exemplo, quando você usa o CFD, né, o diagrama de fluxo acumulado no Kanban, quando você usa o Canvas de projeto. Então, esses são os artefatos que permitem que você empregue as práticas, né? Dentro desse conjunto de práticas, né, aparecem os métodos, né? Então, os métodos, frequentemente, agregam várias práticas que você pode ou não aplicar no seu projeto. E um conjunto maior ainda, você vai ver justamente esse desenho lá no perfil do LinkedIn. Quando você entrar, tem logo uma imagem divertida ali, colorida, você vai ver que o artigo está logo de cara no perfil do LinkedIn, que eu já coloquei o link aqui. Ele explica o seguinte, né? Você tem, na base, padrões, né? Referências mundiais de gerenciamento de projetos, como, por exemplo, o PMBOK Guide, padrões do IPMA, né? Então, o Prince2 também. Então, na base estão esses, né? E deles surgiram várias abordagens, várias metodologias, frameworks, como o Scrum, por exemplo. Então, você precisa saber diferenciar uma coisa da outra, porque um tem umas vantagens, outros têm outras vantagens, e outros são mais receita de bolo, manja, né? Faça isso, isso, isso. Outro é mais genérico. Então, se você tiver muita experiência, talvez faça sentido você escolher o que você quiser, né? Fazer escolhas importantes, tomar decisões, né, de forma autônoma. Mas se você tiver pouca experiência, talvez seja mais interessante você pegar algo mais estruturado, mais mastigado, para que você não precise partir do zero. E algumas escolhas já estão pré-determinadas para facilitar o seu caminho, vamos dizer assim. Eu vou até fazer um adendo, que isso é uma coisa que me incomoda muito, essa confusão entre método e metodologia, e que a metodologia é o passo a passo, né? E ela na verdade, seria como se você estivesse agregando seus métodos dentro de uma ciência de metodologia. E o PMBOK, muitas vezes, ele é taxado como prescritivo, e eu não concordo muito com isso. Eu acho que o PMBOK ele é um conjunto de processos, isso é uma discussão filosófica, tá? Em que ele tem um certo grau de prescritividade, nem sei se existe essa palavra, porque ele indica um conjunto de ferramentas e entradas e saídas, etc., nos processos do que está mudando aí para agosto, né, nessa próxima versão. Porém, ele te deixa aberto para que você crie os seus procedimentos, que vão fazer parte daquilo que será a sua metodologia. Então, esse passo a passo, ele é aberto, não é prescritivo. É diferente, por exemplo, de um Scrum, em que você tem Exato. todo... O Scrum é extremamente prescritivo. Extremamente prescritivo. Então, quando a gente fala assim, mas o PMBOK é prescritivo, o Scrum é agile, vamos calma lá, né? Será que o Scrum vai entrar em todos os teus projetos, né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, tá, galera? É por isso que eu trouxe esse cara, que esse cara é fera, e é ele que vai esclarecer isso aqui pra gente. Então, vamos para a próxima pergunta aqui que a gente colocou aqui na lista.
Você falou de um caso que você teve, como é que a gente faz para evitar esse tipo de problema, né? O mundo está, obviamente, acelerando e cada vez mais, né? Agora já estamos aí com o dólar caindo, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Como é que os executivos fazem para tomar essas decisões? E tem que ser rápido. O que acontece é que o mundo, né, a modernidade líquida de Bauman está contaminando todo mundo, né? Então, quer dizer, tudo é para ontem, tudo é imediato, né? Se a pessoa não dá o like, logo você fica desesperado, né? Então, esse imediatismo tomou conta de todo mundo. A verdade é essa, e com a pandemia isso piorou, né? Então, a perspectiva humana do tempo, ela é imprecisa. Por mais que a gente goste, né, de pensar que não, que a gente consegue entender, né? Só que a nossa perspectiva ela é imprecisa, né? E a gente tem que entender que os projetos, né, e sobretudo os casos de projetos mais dilatados em tempo, leva tempo para frutificar, né? Você colher benefício de um projeto, às vezes leva anos, né? Para você implantar um ERP e aquilo amadurecer na organização, às vezes leva um tempo, né? Então, essa é a questão interessante que aparece. Pega, por exemplo, mobilidade nas grandes cidades, né? Cara, quantas ideias já surgiram? Teve a questão dos patinetes há um tempo atrás, né? Corredor de circulação, rodízio. Veja quantas soluções apareceram e nenhuma delas consegue. Bicicleta, né? Nenhuma delas resolve por inteiro a complexidade, né? Então, tem duas coisas que eu gosto da questão que vem com o ágil aí, que é a questão de ser iterativo e incremental, mas são coisas diferentes, né? Então, quando eu falo que algo é iterativo, que eu preciso desenvolver meu produto de forma iterativa, e aí eu facilito a decisão, porque eu vou aos pouquinhos, né? Eu estou falando de iteração quando eu falo de melhoria na qualidade do produto. E o tratamento que eu dou para a gestão do risco envolvido na construção daquele produto que está sendo feito, né, é feito com a equipe interna. Agora, quando eu falo de incremental, né, é aquilo que eu estou falando de adaptar o valor, como ele gera valor para quem vai usar aquele produto, e risco do negócio implícito. Né? Então, tem várias coisas, várias imagens que eu venho na cabeça com isso, né? E por que eles estão juntos, o iterativo e incremental? Porque isso está dentro, né, da visão do Lean, do ágil, né? Então você precisa fazer os pequenos ciclos de melhoria, bem os kaizens, né? Em vez de você fazer uma coisa disruptiva, né, construir um projeto inteirinho para depois perguntar para o cliente, pô, tá aderente com o que você precisa? Não, faz um pequeno, faz o que a gente chama de MVP, né, um produto mínimo viável. Testa as hipóteses, pede feedback, coloca uma versão inicial na praça, vê qual é a aceitação, espera a pancada, porque pode ser que ninguém goste. E é ótimo, porque você vai coletar isso e isso vai servir para um aprendizado. Então, é para isso que serve o MVP. Não é para você gerar receitas e começar vendendo enormemente. É para você entender o que você não percebeu logo de início. Né? A gente fazia muito isso. Desculpa te interromper, mas só para complementar, a gente fazia isso muito na época da Telefônica, porque a gente tinha produtos extremamente inovadores que a gente tinha que botar no mercado, a gente não sabia como é que ia ser a aceitação. Eu cheguei aí para a Espanha para analisar o mercado de lá, porque a gente não tinha, eu era gerente de projetos de lançamento de novos produtos, entre eles, por exemplo, produtos que hoje são impensáveis, como, por exemplo, plataformas de mensagerias de multimídia, que depois foi substituído, obviamente, pelo que a gente tem hoje como WhatsApp, etc., Instant Messaging em geral, né, com full acesso à internet. Mas naquela época, ninguém sabia se as pessoas iam usar essas coisas ou não, como é que ia ser. Então, o que a gente fazia? A gente colocava o produto no ar, sem faturar, ou seja, era o mínimo produto viável mesmo, sem faturar, sem nada, para a galera testar, para a gente ver qual é. Sabe qual é? E durante um ano ficava lá a plataforma do cara em teste, muitas vezes sem cobrar. E acho que o Alexandre deu uma... Vocês estão vendo o Alexandre travado ou só eu? Alexandre? E... Sou eu só que estou vendo. Galera, fui eu que travei ou foi ele que travou? Escreve aí para mim. E agora que eu não sei. Foi ele que travou, ele caiu aqui da minha live. Travou aqui também. Não, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu vou continuando a história enquanto ele vai voltando, mas enfim. E aí a gente botava no ar sem faturar, sem nada, né? Ele tá voltando aqui.
Tá voltando. Peraí, gente. Voltei. Oi, voltou, pronto, beleza, maravilha. Então eu estava falando, então a gente botava no ar sem faturar só para ver qual era do serviço, porque era algo que a gente não sabia nem como ia funcionar. Então era. E a gente não sabia nem que isso se chamava MVP. A gente fazia. A gente chamava de beta teste, né? Beta teste com os beta testers, né? E o fornecedor é que se ferrava nessa história, porque muitas vezes ele só recebia depois que o troço começava a faturar, né? Mas tudo bem. Pois é. Isso é outra história, outro papo. É interessante perceber que às vezes menospreza-se essa importância de você entender o problema, né? De você entender o problema. Conseguiu? Conectou? Voltou. A importância de você entender o problema antes de você começar a gastar dinheiro feito louco, né? Então o MVP ajuda nisso, né? A você mapear essas questões, a você entender que sucesso é uma sequência de decisões bem tomadas com pequenos erros calculados, que é o tal do pivotar lá do Lean Startup. Né? Não é que você pode errar a qualquer tempo. Você tem que ter erros calculados e que te permitam aprendizado. É isso que faz um produto campeão. Né? E tem vários aí, né? Veja o Nubank aí, fez um valuation de 30 bilhões de dólares. Né? Aliás, em falar em Nubank, essa semana eu coloquei aqui até nos meus stories uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira, é sério, mas uma pergunta aí para a galera sobre essa história da Anitta, né? A Anitta entrou no corpo na verdade, ela entrou no conselho, seria né? licitação, né? E aí o pessoal estava rolando uma discussão sobre isso, né? Se isso era bom, se isso era ruim. Assim, eu não tenho uma opinião. Prepara, o Jonatas está falando. Grande Jonatas, bem-vindo. Esse aí é uma outra afinidade aí do mercado também, um aluno nosso. Mas, enfim, o que acontece? A Anitta, ela tem uma atenção de mercado incrível, né? E a gente sabe que a grana vai para onde a atenção vai, né? Então, assim. Vamos combinar, galera? Pense o que quiserem, mas foi uma jogada de mestre, né? Uma jogada de mestre, né? Do Nubank, né? Mas, enfim. É o famoso follow the money. Follow the money, né? É isso aí. Vamos lá. Como é que a gente pode evitar problema? A gente já falou, né? Ou seja, pivotar rapidamente, tentar errar o mínimo, fazer menos e errar o mínimo para a gente poder ir pivotando o quanto antes, né? E aí eu coloquei uma pergunta extra ainda aqui nessa primeira parte, que eu acho que é importante a gente falar o seguinte: quando a gente está no meio do projeto, né? Como é que a gente sabe se a gente entrou numa escolha errada, né? De abordagem, e como é que a gente faz para pivotar, para mudar? Falou assim, caramba, não era isso, entendeu? Não é preditivo, ou não é ágil, ou não é... Como é que é? Eu acho que a grande questão, né, Gisele, é você ter os indicadores certos, né? Porque se você está no meio do projeto, você não está no escuro, você não pode estar no escuro, você tem que ter indicadores, né? Como é que está o custo, como é que está o cronograma, como é que está o moral da equipe, né? Como que eles estão, qual é a velocidade deles a cada sprint, né? Então, você vai perceber, né? Como é que está a galera, como é que é o feedback que você está tendo do projeto como um todo, né? E o segundo passo é entender qual o risco de você pivotar nesse momento e falar, puxa, vamos zerar tudo, vamos começar a usar só Kanban. Bota o pessoal no quadro para trabalhar, para discutir, fazer reunião de reposição lá do Kanban, para começar a puxar as atividades uma para vez e limitar o trabalho, né, dentro do pensamento do Lean. Então, qual o impacto disso para o projeto? Ok, eu vou ter a visão do fluxo de valor, mas vai demorar alguns ciclos para eu conseguir medir a velocidade real do time. Eu tenho esse tempo? Ou eu não tenho? Então, tem coisas que você precisa pensar bem, como que você vai mexer. E esses indicadores vão te dar essa visão. Tem horas que, infelizmente, é assim, né? Uma vez que começou errado, talvez é melhor você seguir até o final, do que você retroceder, muitas vezes. Né? Mas agora, se esse retrocesso for pequeno, eu acho que é muito melhor. Por isso que é a importância, de novo, de você começar pequeno. Né? Faça pouco, faça o MVP, né? Porque isso fica mais fácil. Erra rápido, mas erra pouco. Até tem aquela curva, né? De conforme a gente vai avançando, né, ao longo das fases do projeto, a gente tem, vamos dizer assim, um grau de incerteza cada vez, entre aspas, menor, porque você acaba tendo mais informação ao longo do projeto. O que significa que o impacto de uma mudança se torna maior e mais custoso, né? Então, se é para mudar de abordagem, que se mude logo nas fases iniciais, né? Então, olha só, mais uma um... questão.
Mais um reforço, talvez a gente tenha que botar, ó, já estou dando uma palhinha aí para a gente já fazer um upgrade aí da tua ferramenta, hein? De repente a gente colocar isso ao longo, vou fazer uma parceria com vocês, ao longo do ciclo de vida do projeto, né? Ou seja, se você tiver que, de repente, ter em que momento que você tem que tomar essas decisões, com certeza nas fases iniciais, mas se você tiver que fazer um reparo, um acerto, né? um reposicionamento, que seja nas fases iniciais, né? Até por conta do risco, do custo que isso vai trazer para o projeto. Interessante, claro, muito bom. Conversar com gente fera, a gente já sai até fazendo teorias. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Mas vamos lá. Então agora vamos para o filé mignon. Eu acho que a galera está aqui para isso. Eu quero saber o que realmente impacta, quais são os fatores preponderantes, o que você considera para escolher a abordagem do projeto. Vamos falar um pouquinho, dar um spoilerzinho aí da ferramenta que vocês estão lançando. E eu queria que você colocasse também, Alexandre, se vocês têm alguma métrica, até mesmo de análise de risco em cima dessa ferramenta, como é que funciona? Conta pra gente um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, a gente entende que o principal aspecto que afeta a escolha da abordagem é o contexto, né? Só que o contexto é um conceito multifacetado, né? Não é simplesmente o aspecto da natureza da iniciativa, se você consegue decompor ou não, fatiar as entregas, vamos dizer assim, né, que você tem, se você tem muita restrição orçamentária, se a sua equipe é pequena porque você não tem budget para contratar mais gente, como é que é a questão cultural, e evidentemente, quando eu falo de cultura, isso é uma coisa que o pessoal generaliza, a cultura do Google, a cultura do Nubank, a cultura de startup. Perceba que lá dentro eu tenho coisas diferentes acontecendo. Eu duvido que a cultura seja exatamente a mesma no setor de contas a pagar de uma fintech do que é no setor de atendimento ao cliente. Então, essas coisas te forçam a tomar decisões diferentes, né? Uma equipe que está lá no meio, ela pode ter uma restrição de compliance muito grande. Então, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados aí que está dando o que falar, inclusive, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados está lavrando multa direto aí em organizações que não... Até pouco tempo, eu fiz até uma live com o nosso amigo Gianfranco, né? O Gianfranco. Porque quando a gente fez a live, ainda não estava multando, estava valendo, mas ainda não estava multando. Agora já está, viu, galera? Então fica de olho. Quem não assistiu aquela live lá com o Gianfranco, corre para assistir de novo, porque vale a pena. Exato. Então, quer dizer, uma equipe pode ter uma restrição muito clara de compliance num projeto por causa da LGPD. Então, o contexto dela é completamente diferente daquela equipe de produto, né? Onde ela vai ter que ter um viés regulatório muito grande ali, porque ela tem que mapear um processo, e aí, LGPD, tudo é processo, né? No sentido de você coletar as informações, armazenar a informação, né? Então, tudo isso acaba afetando demais, né? E, por fim, né, não é uma lista pequena, né, que eu teria trazer aqui, mas eu estou tentando condensar, na verdade, que é a competência e distribuição do time, né? Não adianta você pegar uma equipe muito júnior, que não conhece ainda as ferramentas, que não passou por um projeto grande, em escala, né? Que tem equipes muito grandes trabalhando, né? E tentar fazê-lo produzir mais, né? Então, como é que essas equipes estão distribuídas, né, nos níveis organizacionais? Onde cada um está usando o Kanban, onde está usando o Scrum, onde está usando o PMBOK. Então, esses contextos diferentes acontecem justamente quando você cresce na escala, né? Então, essa diversidade começa a aparecer, por isso que surgiu o modelo do Spot Your Map junto com o Elinho, né? Porque à medida que você percebe que você olha a organização como um todo, há a necessidade de você ser híbrido, de você conjugar o preditivo, conjugar o ágil, né? E você saber quando usar o melhor dos dois mundos, né? Então, é justamente essa deficiência, né, que a gente identificou em vários outros modelos que ensinaram muito, né, e que a gente quis dar a contribuição com o Spot Your Map. Legal. Agora, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. A questão do fato da equipe estar presencial ou estar remota faz diferença na escolha da abordagem, ou isso não é um aspecto principal dessa escolha? É um dos fatores, né?
você sabe bem, né, Gisele, que a gente costumava muito ter uma prática, olha eu falando de práticas aí de novo, né, que é a sala de guerra do projeto. Como que você faz se você não tem como colocar a galera ali para discutir o risco, para mostrar IAP, ou para analisar, fazer retrospectiva? Tudo bem, você faz retrospectiva online, você faz pelo Zoom, pelo Teams, né? Beleza, né? Mas tem um limite do que a tecnologia consegue mediar com as pessoas. Né? Ela faz muita coisa por nós, mas ela não faz tudo. Né? Eu não estou aqui, eu estou bebendo com você o suco de uva, né? Mas eu não posso fazer o tintim com você, por exemplo. Então, esses pode aspectos sim, mais... tintim. De novo, né? Esses aspectos mais sensoriais do contato humano, isso, infelizmente, a tecnologia ainda não propicia, né? Mas a gente chega lá também, né? Isso aí, há controvérsias, vamos chegar lá. Questão de tempo. Questão de tempo, Enfim, e deixa eu ver uma outra pergunta interessante. Por onde começar, a gente colocou aqui, a compreender esses aspectos para quem está iniciando sua carreira? Isso é para quem está iniciando a carreira. Vamos lá. Pulamos uma pergunta, peraí, antes de falar dessa pergunta. Faltou a gente falar dos aspectos multidimensionais, né? Sem a gente se perder nessa escolha, né? Como é que a gente avalia esses aspectos multidimensionais, como você colocou aqui? Tá. Então, é aquilo que eu estava dizendo, né? Uma continuação, acaba sendo uma continuação da outra pergunta, né? Porque as equipes são diferentes, né? O equipe financeiro tem uma visão, tem uma experiência diferente do pessoal de produto, do marketing, né? Então, alguma coisa que pode funcionar muito bem para eles, que é a visão do Kanban, pode não rolar tão bem com o pessoal que precisa entregar, né? Então, às a vezes visão que até tem que ter... Às vezes, desculpa te interromper, no mesmo projeto, na mesma área, às vezes de um projeto para outro, a demanda já é diferente, né? Exato, exatamente. Né? Então, tem um livro que eu gosto muito, né, inclusive, que eu usei no artigo lá que eu escrevi, do Peter Senge, que é a quinta disciplina, que ele fala o seguinte: você tem que olhar a floresta e ver as árvores. Então, você tem que ter a visão do todo, né? Como é que a empresa está funcionando, só que você tem que saber que as equipes são diferentes entre elas. Então, a visão sistêmica, né, que é a competência que eles escrevem no livro, né, de forma magistral, é isso. Então, ela vai te apoiar, essa visão sistêmica, para você poder fazer escolhas mais assertivas, né, desses fluxos de apoio e decisão. Então, é justamente nessa linha que a gente estava pensando, né? Puxa, o que eu posso ajudar as pessoas a tomarem decisões desses vários aspectos multidimensionais de uma forma mais guiada, né? Então, é como se você estivesse numa estrada à noite. Vai para o interior de São Paulo, interior do Rio, né? Estrada sem iluminação, estrada de terra batida, né? Pouco sinalizado ou nem sinalização tem, é uma coisa. É uma viagem que vai durar, você poderia fazer em 1 hora, você vai fazer em 3 horas. Se você está numa estrada com faixa sinalizada, né? Placas legíveis, a coisa vai mais rápido, você se sente seguro, né? Então, a ideia até do modelo lá do Spot Your Map é sinalizar isso, né? Você entender o contexto, entender o que você vai entregar, que nível você está, se está no nível do portfólio, do programa, do projeto, ou você tem um produto na mão, e aí você acaba sendo direcionado no sentido de tomar decisões mais corretas. Na ponta, você enxerga que, olha, tem tudo isso aqui de opção. Aqui eu vou deixar a equipe escolher, porque a equipe aqui pode escolher entre uma coisa, entre a alternativa A, B e C e assim por diante. E vocês chegaram a usar o Cynefin também, como o Cynefin, né? Como Sim. Base e tal. Exatamente. Então, vocês estão propondo algum tipo de indicador também, de assertividade nessa escolha? Ou isso já seria uma segunda etapa? Esse é um segundo passo, né? Primeiro a gente precisa MVP, lembra? Então a gente lançou o fluxo. Com certeza. Estamos coletando as informações, o feedback, né? Com base no que a gente sentir, aí a gente evolui para implantar indicadores. Aqui a gente já está dando aqui até a ideia do futuro. Vamos embora, vamos que vamos. Exato. É isso aí. Cara, então vamos lá, vou fazer a pergunta que eu ia fazer quando eu voltei para essa história toda. E para quem está começando
né, nessa história de gestão de projetos. Tem muita gente que está entrando agora, ou que está começando a carreira, ou mesmo que já era de uma carreira e agora está querendo, vamos dizer assim, se profissionalizar mais nesse tema, né, de gestão de projetos. A gente viu outro dia o PMI publicou aí uma pesquisa incrível sobre as grandes oportunidades de mercado que estão... Você tem gap entre demanda e oferta de mão de obra em gestão de projetos, então fica de olho, porque não vai faltar oportunidade para você. Como é que esse cara começa? Por onde que ele começa? Conta um pouquinho aí esse momento aí de entrada. Vamos lá. Tá, então o que eu acredito, né? E aí tem, claro, várias formas de você ver isso de maneira diferente, né? Se eu estivesse começando hoje na carreira de projetos, né, eu ia começar a aprender as coisas que são as mais reconhecidas pelo mercado, né? Então, por quê? Isso vai me propiciar você ter um aprendizado rápido, mas desde que você faça a lição de casa e tenha aprendido a base. O que é a base? Entender que gestão de projetos vem da gestão de negócios. É um desdobramento da estratégia. Você pode dominar a técnica de construir um cronograma, de rodar uma sprint com a sua equipe, mas se você não entender de negócio, fica difícil, né? Se você então, não entender, cortou a tua frase. Você não... Entender o negócio, né? Uhum. Entender o negócio, né? Que você atua, por que aquele projeto está sendo executado, né? Quem ele atende, quem são as partes interessadas. Então, perceba que são as áreas do conhecimento, lá do PMBOK, que está lá há quanto tempo. Então, isso é uma coisa perene. Isso não vai mudar, né? Pode, aqui na próxima edição do PMBOK, que está vindo em agosto, que você bem comentou, né, Gisele? Tem um monte de novidade. Mas qual é a base? Qual é o coração da coisa? Isso não muda, né? Você tem escopo, você tem stakeholder, você tem risco em qualquer projeto, né? Então, entender essas coisas que são tipicamente aspectos de negócio, são variáveis de valor que tem a ver com o negócio, né? Então, quer dizer, entende isso primeiro, né? E depois você vai aprender as ferramentas, né? Um pouquinho de cada uma. Eu acho que vale a pena você ter essa visão de que a aprendizagem é uma jornada, né? Não dá para você dizer, puxa... exato. Então, quer dizer, você pode dominar muito bem a competência técnica, mas se falta a competência interpessoal, você não consegue entregar valor, né? Você não consegue se comunicar bem, ser efetivo numa reunião. Então, tudo isso está muito interligado, né? São várias coisas que eles podem atacar, mas comece pequeno, né? Vai no aquilo que não tem erro, né? E aí tem algumas escolhas que são certeiras. Porque o pessoal que está começando está muito nessa vibe de vou fazer ali um treinamentozinho rápido de Scrum ou de qualquer coisa dentro do Agile, que realmente é o que o mercado está pedindo, ninguém vai negar aqui, não vamos tapar o sol com a peneira, mas no fim das contas, quando você se vê ali no meio do Scrum, no meio do Prince 2, muitas vezes, ou no meio de um Kanban, você começa a sentir falta de algo mais. Você fala assim, caramba, mas o que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? E o que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? É justamente essa base que você não tem, porque não é só entender, vamos dizer assim, do método, né? Do passo a passo, prescritivo, bonitinho lá das cerimônias e artefatos do Scrum ou qualquer coisa similar. Não, nada contra o Scrum. O Scrum é um dos métodos mais usados no mundo, né? Mas eu acho que assim, você quando está na linha de frente, você que está aí me ouvindo, né, você sabe do que eu estou falando. Quando você está na linha de frente, se você não sabe nada da base e você é tacado ali para fazer um Scrum, vai ter uma hora que você vai gritar. O bicho vai pegar pro teu lado. Exatamente. Mas vamos lá. Então, assim, esse é o momento, aquele momento maravilhoso que a galera lá de casa vai fazer o seguinte, que o nosso convidado, Alexandre Caramelo, está aqui para nos dar umas dicas, só que ele só vai dar essas dicas se você colocar o seu dedinho ali no aviãozinho que está embaixo da sua live, aperta ali no aviãozinho, aquele que parece um triângulo assim, meio que de ladinho, parece aquele aviãozinho de papel que você fazia quando você era pequenininho, aperta ali, na hora que você clicar ali vai aparecer um monte de nome, aí você manda para essa galera toda assistir o que o nosso amigo Alexandre Caramelo está falando aqui. Vamos lá, manda para todo mundo que você está vendo pela frente. Pode mandar, sai mandando. Manda mesmo, manda. Eu quero que pelo menos umas 10 pessoas entrem aí para a gente poder dar as dicas do Alexandre. Vamos lá, vamos ver se o pessoal vai entrar. Legal. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos começar então. São 5 dicas pequenas, né, rápidas, né? Então, o ideal
claro que é o mundo perfeito, né? É que cada time precisa ter autonomia para fazer escolhas, né? Isso precisa que ele se conheça, né? E reconhecer a iniciativa. Ah, o que é isso? É um produto inovador? É um produto tradicional? Né? Então, quer dizer, ele entende e seja mais maduro, né? E ele escolhe a forma dele trabalhar, né? A pior coisa que você pode fazer com um time de projetos é tentar impor algo, né, que é receita para o fracasso, né? Se o time não conhece a ferramenta, o método, o framework, né, o que você quiser, dá o nome que você quiser, você vai ter o erro de causar insegurança psicológica neles, né? Inclusive para errar. Porque ele vai achar que ele está errando porque ele não domina a ferramenta, quando na verdade o erro pode vir de outras coisas. Essa é a primeira dica. A segunda dica tem a ver com você, enquanto colaborador da sua empresa, buscar aprender coisas novas o tempo inteiro. Isso eu acho que é essencial, a gente não para de aprender nunca, né? Se você melhorar 1%, né, todos os dias, no final de um ano você vai ser 37 vezes melhor do que em janeiro de 2021. Então você que aproveitou o tempo na pandemia, né? Se você no começo da pandemia foi fazer treinamento, fez curso, assistiu live com a Gisele, leu um livro, né, em vez de ficar só vendo TV, né, vai fazer algo produtivo. Você vai terminar melhor a jornada, pode ter certeza. Né? O pessoal agora está chamando isso de lifelong learning, né? O pessoal está chamando, né? Mas é isso aí, é aprendizado Exato. Contínuo. Você nunca aprendeu demais. O conhecimento nunca Exato. Acaba, vai ter sempre mais para você conhecer. Não fica desesperado, vai com calma que você vai aprendendo aos poucos. E a regra é essa, né? Quanto mais você aprende, mais ignorante você se percebe. Você vê o quanto você ainda precisa aprender. Essa aqui é a verdade, né? Dá um desespero. A terceira dica, dá, mas a gente controla, né? A terceira dica é a questão do MVP. O MVP não é produto final. Produto mínimo viável é para testar a hipótese, conceito, não é para gerar grana, não é para bombar na Apple Store, não. Nada disso. É para aprender. Para a equipe aprender se aquele produto do projeto é viável, se está aderente ou não, tá? Essa é a dica 4. Dica 3. Dica 4, né? Aprenda com os fracassos, porque eles ensinam muito mais que as vitórias, como a Gisele comentou, né? As lições aprendidas são ótimas, mas se você tem uma pilha de lição positiva e nenhuma negativa, o que você faz com aquilo? Ótimo, você bota na parede, né? Mas o que vai te ajudar no dia a dia no front foram as M que você fez ali e que você lembra na pele que deu errado, né? É essa a ideia. E a dica 5 é o seguinte: aprenda a misturar tudo. Tudo quanto for possível e necessário. Porque você vai chegar uma hora que você vai saber várias coisas diferentes e isso vai te ajudar a você ter uma dinâmica legal no seu projeto. Então mistura o Lean com o Kanban, com o Scrum, né? O seu problema que você tem que resolver com o seu projeto não está nem aí se você é purista. Mas eu sou certificado do PMP. Porque eu fiz certificação tal. Cara, esquece isso. Ele não está nem aí para a sua preferência. Ele vai lá e vai te cobrar. O acionista vai te cobrar o resultado. Então, o seu problema vai ficar no seu cangote. E quanto mais técnicas você dominar, quanto mais, vamos dizer assim, liberdade você tiver, autonomia você tiver para ir por vários caminhos, melhor será o seu desempenho e o seu resultado. Sensacional, excelente. Exato. Muito bom. Alexandre, a gente ainda tem aí 7 minutinhos. Primeiro eu queria ver se alguém mais quer fazer mais alguma pergunta, né? Que o pessoal, entrou um monte de gente agora, a gente mandou um aviãozinho para uma galera, entrou um monte de gente agora. Se alguém entrou agora e quiser fazer uma pergunta para o Alexandre está à disposição. Opa! Eu queria fazer uma pergunta, cara. Hoje em dia, eu sei que esse não é um tema da nossa live e tal, mas o pessoal está vendendo muito esse papo de certificação disso, daquilo. Você sabe, a gente fez a certificação do DA ano passado, né? Para quem não sabe o que é DA é o Discipline Agile, é uma certificação até mais recente, né, que o PMI oferece. Ele adquiriu, né, essa certificação no final de 2019 e ela começou a crescer muito desde o ano passado, né, e nós somos aqui, fazemos parte aí das primeiras turmas certificadas do DA. É uma certificação muito interessante, porque ela é que nos colocou muito de frente para essa questão aí da escolha da abordagem, né? Ela abriu, porque é uma caixa de ferramentas, etc. e tal.
mas assim, todo mundo fala, né? A certificação PMP, ela é a certificação mais reconhecida internacionalmente do mercado, realmente é. O que você acha da certificação do DA? Vamos falar um pouquinho sobre isso antes da gente partir para a última etapa aí da... O que você achou, né? Porque a gente fez isso junto ano passado, né? Sim, sim. Bom, o que eu achei foi o seguinte, né? Ela foca em coisas diferentes do que o PMP. Né? Uhum. Então, ela mira em coisas diferentes, vamos dizer assim, né? Porque ela trata de coisas como produtos, como programas e como, no todo, agilidade nos negócios. Então, é uma visão diferente de como tratar as iniciativas na perspectiva do negócio. Então, por isso que o contexto passa a ser importante, de você entender que essas escolhas têm que ser feitas com base no contexto, e é o que está lá dizendo, um dos princípios é esse, você entender o contexto e escolher a ferramenta correta, por isso que a analogia com caixa de ferramenta é perfeita, mas não é qualquer caixa de ferramenta não, Gisele, aquela que você bota as coisas dentro e deixa tudo lá, não funciona. Tem que estar organizadinha, né? A sequência de chave de fenda, né? Tudo organizado, porque você não pode perder tempo. Então, você tem que saber exatamente onde buscar. Então, o DA traz essa visão, que eu achei muito legal, muito interessante, e que abre o horizonte para você ver que tem um monte de coisa lá dentro, que são os métodos, as práticas, as metodologias que podem ser usadas com disciplina Agile. Sensacional. E só para acrescentar o que você estava falando, de uma forma escalável, né? Porque a gente estava muito preso ao projetinho em si. Então, a verdade é que o gerente de projeto, às vezes, ele tem dificuldade um pouco de crescer, justamente porque a gestão de projetos ela não era vista como uma questão de business, né? E hoje, com toda essa visão de que somos todos change makers, né? Somos todos agentes de mudanças, a gestão de projetos ela está indo para todo quanto é lugar, inclusive ver se eu vou trazer alguém para falar sobre isso numa live, inclusive para os jovens e para as crianças também. Caramelo, queria passar a palavra para você falar, vamos dizer assim, dar teu último recado, falar tuas últimas recomendações aí para a galera, deixar uma mensagem para a gente, porque essa live foi sensacional e você que não assistiu, vale a pena assistir gravar depois. Deixa um recado aí para a galera. Legal. Então, gente, a ideia é a seguinte. Antes de você se dedicar a algo no seu projeto, no produto que você está ajudando a construir, né, ou qualquer iniciativa que você tenha, antes de você se comprometer com um remédio milagroso, não, essa técnica, esse método vai resolver todos os meus problemas, tem que entender e ponderar sobre os impactos positivos e negativos dessa escolha. O que adotar o Kanban vai significar para o seu time? Positivo e negativo. O que adotar o Scrum vai significar? Porque tem coisas boas e coisas ruins tudo na vida, né? Então, a adoção de ferramentas é uma coisa muito legal, mas qualquer time, qualquer organização pode boicotar métodos, software, metodologia, até mesmo um PMO, um escritório de projetos, pode ser boicotado se as pessoas não enxergarem valor naquilo. E, pior ainda, se ela enxergar que destrói um legado, ela vai lá e boicota mesmo. Então, fique ligado com isso, né? Por mais que eu queira te dar umas dicas legais aqui, o ser humano é complexo. Então, você tem que entender essa parte. Engajamento, né? Muito bom, sensacional. Olha, isso que o Alexandre falou, olha, é realmente para você botar e anotar na caixinha, porque realmente é dica de ouro. Diz uma frase final para a gente fechar nossa live de hoje, Alexandre, para a galera. Muito bem. Então, a frase final é a seguinte, é de Aristóteles, né? O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Né? Essa foi que eu escolhi para a gente fechar nossa live aí, tá? Eu vou colocar mais uma vez aqui o perfil no LinkedIn. Está colocado isso. Aí o perfil no LinkedIn? Olha, quem tinha perdido, o Alexandre colocou aí de novo, depois eu vou colocar também lá no na hora que eu publicar a live. Agradecer muito de coração aí a tua disponibilidade, Alexandre, de participar do nosso Dose Dupla. Foi incrível, você é um poço de sabedoria. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigado, fiquei muito contente com o convite aí, quando você me contou, né? Poxa, o que você acha de falar sobre isso? Pô, legal, tamo junto, né? E sempre legal poder discutir com pessoas legais, inteligentes e que geram ideias, né? Pessoas inteligentes falam sobre ideias, né? Pessoas medianas falam sobre outras pessoas. A gente gosta de falar sobre ideias. Essa aqui é a sensação, tá bom?
Muito bom, foi muito, muito, muito prazeroso estar com você. Um beijo enorme. Pessoal do Dose Dupla, estaremos de volta em breve com uma outra live, um outro Dose Dupla, com outro profissional incrível como Alexandre Caramelo. E até a próxima, valeu. Quem me perguntou sobre oficina G2B, está lá no link da bio, em breve vai estar disponível para você. Beijo grande. Tchau, valeu, obrigada. Tchau, tchau, gente. Abraço a todos.